Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema, e dessa vez a gente vai falar sobre Superman, um dos blockbusters mais aguardados de 2025. E antes da gente falar do assunto, de contextualizar, de dar spoiler no segundo bloco, eu quero dar boas-vindas para Bruna Haas Pacheco, que pela primeira vez vai participar aqui do podcast Papo de Cinema. Bruna, que eu conheço há anos, a Bruna também é gaúcha, foi minha colega de faculdade, a Bruna, fica aí uma revelação. E Bruna, te apresenta para nossa audiência. Acho que a gente se conhece há mais de uma década, né, Vitor? Eu Exato. sou a Bruna Haas, eu sou editora da Vigília Nerd e eu sou assessora cultural da Cinemateca Paulo Morim, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você que está chegando agora no podcast Papo de Cinema, se você estiver no YouTube, deixa o like ali pra gente, comenta e, por favor, se inscreve no canal. E se estiver nas plataformas de áudio, você, por favor, dê as 5 estrelinhas pra gente, que ajuda demais a gente a ranquear, porque isso vai nos ajudar cada vez mais, né, que a gente continue nas paradas dos podcasts, lá nas paradas TV e filmes. E se você já é da casa, eu não preciso nem pedir, porque eu tenho certeza que você já fez isso. E não quer perder nada do mundo do cinema e da TV? Assine o nosso canal de transmissão, que tudo que estiver sendo publicado no canal do YouTube do Papo e também no site vai sair lá a notificação certinha para vocês. Bruna, vamos para os finalmente. Na verdade, vamos fazer um preâmbulo. Nesse primeiro bloco, vamos primeiro contextualizar melhor. Não vamos falar muito a nossa opinião. Claro que a gente vai acabar deixando escapar alguma coisa. Mas vamos falar do Superman no cinema. Já tivemos 6 filmes do Superman. Tivemos filmes do Richard Donner dos anos 70. Christopher Reeve até hoje é o mais emblemático de todos eles. Agora, mais recentemente, tivemos o Henry Cavill. Nos anos 2000 tivemos o Brandon Routh. Mas é engraçado, né? Porque esse novo Superman, ele chega num momento complicado, porque tudo ainda está muito fresco na nossa cabeça, né? Diferente da Marvel, que ainda vive, apesar de viver diferentes fases, ainda vive o mesmo universo desde o final dos anos 2000. E o Superman começou tudo de novo. Então parece que esse é um personagem que está sempre fadado ao fim, né? Tirando o Christopher Reeve, que ainda teve uma complexidade, né, de sequências de filme, né, nos anos 70 e 80, parece que depois dele nenhum outro conseguiu ter continuidade, né? Então é mais ou menos aí que a gente chega, e a gente pode falar muito de universo estendido, porque eu e tu vivemos de perto isso tudo na última década, né? Sim, o próprio Batman aconteceu a mesma coisa. Quantos Batmans nós vimos nas últimas 2 décadas? E eu acho que esse Superman realmente, essa questão da Marvel ter o mesmo ali, em 2007, 2008, que a gente teve o novo Homem de Ferro, que foi um reboot no todo o universo da Marvel. A Marvel ela vai para outro caminho, em que a gente viu ali em 2007, 2008 o Homem de Ferro ah, dando um reboot no universo, e os personagens eles não viram outros personagens, eles deixam de existir, ou eles passam o manto, e a DC parece que não tem essa preocupação, ela vai trocando as pessoas e a gente que aceite. E isso me incomoda, sinceramente, assim, porque eu acho que a gente dá a cara do ator pro personagem é um pouco cativante também. E aí a gente também tem essa questão da comparação. Será que eu vou gostar mais desse? Eu vou gostar mais daquele? Tem toda essa questão, assim, que a gente já vai com o pé atrás pro cinema. E é engraçado porque a gente estava falando do universo estendido, né? Que no final das contas a gente tem que dizer que, apesar de terem ganhado muito dinheiro nessa última década, porque alguns filmes realmente deram muito certo, Mulher Maravilha, Batman vs Superman e tal, financeiramente deram certo, mas do ponto de vista da mídia especializada, de nós críticos, né? E de muitos fãs também, acabou dando muito errado. Mas muito por conta dessa pressa de fazer as coisas, né? E por isso tá tudo começando de novo. É claro que a grande rival, a Marvel, estava surfando muito tranquilamente, os filmes davam todos muito certos, eles eram interligados, cada filme era um fenômeno, eles tinham uma fórmula de serem feitas, né? E a DC meio que apressou isso tudo. Meio não, né? Apressou totalmente isso, e foi isso justamente que deu errado, né? Eu me lembro do Liga da Justiça quando chegou. Eu me lembro que o sentimento que eu tinha antes mesmo da estreia era, cara, essa é a fucking Liga da Justiça, 2017. E eu pensava,
mas não tá, assim, ó, o hype não tá nem 25% dos Vingadores, mas nem 25%. Parecia uma coisa assim, uma coisa meio anômala, sabe? Uma coisa tipo, cara, não é a Liga da Justiça. Eu me recuso a acreditar que é um filme da Liga da Justiça. E agora, né, com esse novo universo prometido pelo James Gunn, né, sai Zack Snyder, entra James Gunn, pelo menos a gente parece que tem um vislumbre de, cara, vai ser muito diferente, talvez não seja o que eu esperava, talvez tenha uma adaptação diferente do que eu imaginava, mas tem tudo para ser muito mais interligado, até porque tem agora um head, como é o James Gunn, que estava nesse universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, é um cara que sabe como as coisas funcionam, né? Então, eu ia falar sobre isso, porque o James Gunn é o responsável por Guardiões da Galáxia. Que é interessante, né? Enquanto a Liga da Justiça passou quase batido, o Guardiões da Galáxia, que era um grupo que muita gente não sabia nem que existia, foi um sucesso. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu falo sobre esse hype, essa fórmula de fazer cinema do próprio James Gunn, porque ele vai criando um universo para os fãs ficarem ansiosos, para os fãs quererem aquilo. E parece que quando a gente via na DC, o filme tava lá e a gente ficava. Tá, mas Essa aí. chegou o filme, a gente nem sabia que ia ter filme novo. E eu já acho que este Superman ele já tem uma, assim, uma cauda comprida. A gente já tá falando dele há bastante tempo. Tem muita gente que nem é fã de super-heróis que já me falou, eu quero ver o filme e tal. Que eu acho que aquela coisinha de chegou o Flash. Foi assim, super, foi tal qual o Flash, ele chegou no cinema, assim. Acho que eles tentaram com a Mulher Maravilha fazer um hype, daí o Mulher Maravilha 1984 parece que enterrou a Mulher Maravilha e enterrou o hype também. Então eu acho que o Batman versus Superman deixou a gente com o pé atrás dos lançamentos da DC também. Eu acho que eu me lembro assim, fazendo justiça ao Batman versus Superman, a origem da justiça. A questão é a seguinte, é que aquele filme, embora, hoje olhando, né, com um pouco mais de distanciamento, embora ele tenha sofrido com críticas, eu acho que elas acabaram sendo um pouco exacerbadas e frearam as coisas como elas deveriam ser. Sabe? Porque ele meio que teve uma dificuldade de se encontrar, teve, mas era a partir dali que as coisas deveriam acontecer. Então, essa ruptura forte que aconteceu na Warner da DC a partir desse filme que os críticos não gostaram e os fãs não gostaram de uma parte e tal, e o meme que se tornou a questão da Marta, aquilo ali atrapalhou demais, porque eu acho que o estilo, a estética estava indo para um lugar legal, né? Eu me lembro que o início do Batman vs Superman é super, sabe, ele tem toda uma densidade, né? Parece um filme, um thriller político, parece até um filme do Aaron Ele, Sorkin, sabe? ele tem notas no ar que É, fazem a gente entrar no universo. E ele é um filme que é aquele caso clássico, que é um filme que vai indo bem, e daí o final dele é tão absurdo que tu esquece tudo que tu viu antes. E desses dias eu tava zapeando, assim, a HBO me ofereceu, eu achei que eu estava sendo ofendida. E eu dei será que eu não gosto mesmo disso ou eu tava muito puta na época? E é bem isso, assim. Deixei rodando e tem cenas boas no filme, tem cenas interessantíssimas, assim. Mas o final dele, essa questão da Marta ser tão batido, tão idiota, ficou tão idiota naquele negócio, que a gente sai do cinema com uma sensação de, ai, que bosta é isso que eu vi agora. foi só um tropeço, mas a caminhada estava meio que ok, né? Mas agora, em relação ao Superman, né, deixando um pouco de lado o universo compartilhado, eu, agora já quase entrando no filme, mas a gente vai entrar melhor no segundo bloco, é que esse Superman do David Corenswet, agora, eleito, né, pelo James Gunn, que todo mundo já viu pelo material de divulgação, que a gente já viu pelos trailers e tal, ah, é um baque forte, né? Porque o Superman do Henry Cavill, ele é um Superman que era um cara assim, aquela coisa Deus do Olimpo, né? Ele era gigantesco, ele era impositivo, ele era um cara sério, aquele cara que olhava, de, sabe? Fazia o 45 graus aqui e fazia. Ele não era muito sorridente, sabe? Então ele era realmente aquele Superman da DC clássica, sabe? Eu sou gigantesco e eu sou uma coisa imparável. E a gente meio que se acostumou com isso. Então, beleza. Até o uniforme era um pouco mais escuro e tal. Tinha uma inspiração nos 952, né? Para quem lê os quadrinhos, eu nem sou
tão louco dos quadrinhos assim, mas sei que era inspirado nos 952. Então a gente meio que se acostumou nessa última década a ter o Henry Cavill, enfim, como um Superman. E agora o David Corenswet vem uma outra coisa pra nós, né? A gente viu há pouco tempo atrás o Batman do Robert Pattinson, sendo aquele Batman do ano 1, aquele que tá meio que aprendendo, a gente se acostumando, embora numa tinta totalmente obscura, assim, ele é meio emo e tal, é super gótico, e esse também bebe um pouco disso, né? O Superman de ser um cara mais novato, que tá aprendendo ainda, só que assim, são tintas bem infantilizadas, né? E é interessante porque ele tem muito do James Gunn, esse novo Superman. E ao mesmo tempo que a gente falou do Henry Cavill, que tu lembrou dos Novos 52, esse Superman, ele tem muitas notas lá do início dos quadrinhos do Superman. Parece que ele vai remontar uma busca, assim, a gente vai falar mais do filme depois, mas ele vai dar vários passos para trás para contar uma história de quadrinhos. E eu acho que é um dos grandes méritos desse filme, que ele conta uma história de quadrinhos. Tanto que o Superman tenha o cachinho, que nenhum deles mais tinha. O Henry Cavill tinha aquele cabelo perfeito, que podia fazer tudo É, e nada. eu me lembrava que. Sério que algum deles. Ele não tinha. Tanto que depois no Liga da Justiça é totalmente puxado pra trás, né? Exato, era um gel, assim, ele não tinha o cachinho. E uma das primeiras coisas que eu vi, assim, cara, ele tem o cachinho. Ele tem. Ele tem o cachimbo. Bom, e a gente vai entrar, então, de vez no segundo bloco para falar sobre o Superman do James Gunn, com spoilers, com tudo mais que tem direito. Fiquem agora com um pequeno recadinho e daqui a pouco a gente já está de volta. Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Fala com a gente, manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para esse segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Superman e agora a giripoca vai piar. Bruno, eu quero te fazer uma pergunta de primeira já. Tu gostou desse Superman? Já tem nota para esse filme? Eu gostei. Eu dei 3 de 5 estrelas. 6 de Eu me 10 no Papo senti. de Cinema. 6 de 10, se vocês usam para essa escala. É, Eu fiquei entretida. sim. Algumas coisas realmente achei difíceis, mas o geral do entretenimento ele me serviu. Sim. Sabe que quando eu saí da sessão, eu saí bem incomodado. E é justamente por isso, assim, de eu ter me acostumado com a outra versão e que eu gosto daquele tipo de abordagem. Eu gosto do tipo de abordagem da DC como deuses do Olimpo. Eu gosto que se diferencie de alguma forma da Marvel e de colocar seus heróis tão lá em cima e humanizar menos eles. Embora algumas vezes não há como não humanizá-los. Mas eu gosto deles mais neste local. Mas, minha querida Bruna e ouvintes e espectadores do Papo de Cinema, o cinema não está aí para atender às nossas expectativas. Então, eu tive que também fazer esse jogo dentro de mim mesmo, pensando assim, cara, eu não gostei porque eu não gosto desse tipo de Superman. Mas eu não posso dizer que por isso o filme não funcionou, né? Porque o cinema não é certo e nem errado. O cinema tem que funcionar de alguma forma. Então eu pensei, cara, ficou mais infantilizado? Ficou. Não tem dúvida. O Krypto tá aí pra mostrar isso, sabe? Tem muito mais piada. O David Corenswet é um Superman que tá aprendendo ainda. Ele é um cara atrapalhado, sabe? Ele é exacerbadamente bonzinho. E o Superman, de fato, é bonzinho nos quadrinhos, né? Embora tenha uns que tenham a abordagem dele um pouco mais sério, um pouco mais bobinho, mas ele é um cara realmente muito bonzinho. E tá tudo ali, sabe? Ele é um Superman quase teen, pra falar bem a verdade. Então depois eu fui pensando, sabe,
refletindo um pouco mais, eu pensei, cara, eu acho que é isso. Eu ia dar 5 pra esse filme, sabe aquele filme, cara, nem gostei, nem não gostei, mas eu pensei, cara, ele funciona do jeito que ele tem que ser. Ele é bobinho? Sim, ele é bobinho, me incomodou de algumas formas. Gente, às vezes, o Lex Luthor do Nicholas Hoult falava umas frases de efeito que eu chegava meio que dar uma virada pro lado, assim, de vergonha alheia. Porque eu pensava, Sim. gente, que isso, tá muito, muito criança, sabe? Tá muito, discurso de vilão, assim, mas eu pensei, cara, é o Superman da Era de Prata, tá? Eu entendi. Eu entendi o que o James Gunn quis fazer. Ele puxou totalmente pro outro lado, sabe? Não quer um Superman adulto. Chega de David S. Goyer, chega de Christopher Nolan, chega de Zack Snyder. Eu quero fazer outra coisa. Tá tudo muito brilhante, cheio de purpurina. Não gosto dessa abordagem? Não, não gosto. Mas não é por isso que o filme vai deixar de funcionar. Entendeu a minha elucubração, Bruna Haas? Eu concordo. Acho que é uma assinatura de James Gunn. Eu sabia que ia ser muito mais colorido. E eu, particularmente, gosto muito quando o filme de quadrinhos parece ser um quadrinho. Eu falo isso muito nas minhas críticas sobre Turma da Mônica, Laços e Lições, porque para mim aquilo ali é o clássico, o Chico Bento também, são clássicos filmes de quadrinhos. Se eu pudesse, quando eu era criança, imaginar o universo da Turma da Mônica, seria aquilo, aquela. Eu acho muito legal, tem um momento que na Turma da Mônica em que ela chega na escola e o céu tá meio rosa, igual os quadrinhos do Maurício de Souza, assim. Eu falei, cara, eles fizeram um filme de quadrinhos. E eu acho que esse filme tem essa magia. Porque a gente que cresce lendo quadrinhos tem isso, assim. A gente quer meio que aquilo desenhado na tela. É difícil de explicar, mas quem gosta de quadrinhos é isso aí. E esse filme do. Muitas vezes. Ele te dá essa sensação. Eu acho que, claro, como eu falei, o cabelinho ali na testa, o Crypto, que era uma coisa. E ele ser bonzinho, assim como o Cap é do Capitão América, completamente bonzinho também. Eles têm essa questão, é a coisa meio escoteira, que eu e o Robson a gente brinca muito. É porque ele é assim, parece que ele voltou para uma essência. E isso eu gostei. O que me incomodou muito nesse filme do James Gunn é que parecia um filme de baixo orçamento, em Às algumas vezes cenas, parece, assim. às vezes parece. Aquela gangue, que eu acho que um dia, não sei o que, se é gangue da justiça, se é. Aquela galera que vai ajudar ele. É tipo assim, todas as cenas que eles aparecem, o troço é muito baixo orçamento. Tu fica assim, putz, gente. É, é uma E espécie de, esse. é uma espécie de embrião da Liga da Justiça, né? Aliás, antes que É, dizer, isso sim. aquele Lanterna Verde é insuportável. Eu achei, cara, que personagem. Mas eu sei que o Gay Guard é pra ser assim nos HQs, né? Não, e tanto que ele tem uma franjinha ridícula, que tu pensa É. assim, meu Deus, quem é que deixou isso passar? Só que nos quadrinhos eles zoam a franja dele. Então tá tudo bem, é aquilo ali mesmo. Ele é Sim. muito quadrinhos. E ele tem isso, que parece que ele é meio que uma homenagem a quem cresceu lendo quadrinhos. E ao mesmo tempo, como tu falou, as coisas mais infantilizadas e teens, assim, e eu super concordo, me parece que é uma formação de espectador. Sim. Eles sabem que a DC conversa com o público mais adulto, por ser muito noir, por ser muito profundo, muito mais sombria. E me pareceu agora que eles estão querendo conversar com a galera de 12, 14, 16 anos, porque é um filme muito family friendly, assim, tu consegue Sim. levar uma criança de 4, 5, 6 anos pro cinema numa tranquilidade, não tem nada não tem ninguém explodindo, não tem nada É, difícil de entender. aquela carga que o universo estendido da DC tinha, né? De dor, de sangue, de sacrifício, de medo, desconfiança. Não, medo ainda tem, mas a desconfiança, assim, tudo foi deixado de lado por uma good vibes, assim, né? Parece que as coisas. A gente sempre tem a ideia de que tudo vai se resolver neste filme. Né? Naquele universo estendido da DC, a gente, tipo assim, cara, eu sei que não vai terminar nesse filme a questão, né? Que a treta não vai terminar aqui. Vou precisar de um outro para que as coisas se entendam e tal. Eu me lembro da tensão que foi quando a gente viu O Homem de Aço, em 2013. E olha que eu adoro esse filme. A tensão que foi a questão do Superman matar, né, o Zod, e como aquilo foi Sim, adulto, tratado como uma coisa assim muito dramática. E é uma coisa que talvez o James Gunn vá dando um pouco mais de camadas maduras nos próximos filmes, né? Talvez esse tenha sido só um balão de ensaio, muito caricatural e tal.
mas ali a gente não sente isso, né? É uma coisa assim, cara, vamos todos dar as mãos e ser felizes, né? É mais ou menos isso. E essa coisa que tu falou do Lex Luthor é muito, né? Ele é caricato. Tem cenas assim que. A cena que eles vão pra Antártida e ele tá. Ele é um careca sem touca na Antártica, que é claramente um CGI. Eu fiquei assim, gente, eles tinham R$ 100 e um sonho pra fazer Um essa careca cena. sentou que na Antártica é bom. Um careca Verdade, sem touca, é verdade. num CGI bagaceiro, e porque daí tem isso, assim, o filme, eu gosto de muitas coisas do roteiro, mas parece que foi um filme de baixo orçamento, tipo assim, James Gunn, a gente vai te dar um orçamento limitadíssimo para tu fazer alguma coisa, e daí tu nos apresenta, e daí a gente vai ver como é que vai, daí se melhorar a gente te dá mais dinheiro, assim, É. é o que parece desse filme. Mas tem essas coisas interessantes, e a debate à humanidade de um extraterrestre, eu adoro isso nesse filme, assim, Sim, sim. porque tem uma cena que fala assim, você também é um humano. Eu fiquei, não, ele Não, né? não é. Não, Mas, não é? enfim, ele é teoricamente muito mais humano. E Sim. tem essa questão da família, dele descobrir as coisas, dele ter que lidar com ele mesmo. E eu achei isso interessante, porque geralmente os monstros todos, e o Superman, ele sempre foi imbatível. Mas ele se tornou, ele é duas vezes confrontado por ele mesmo, por uma clone dele e por questões pessoais internas. Não, e tem isso, tu falou da questão do imigrante, né? De fato, essa questão do Superman ser um imigrante, ela sempre foi latente, ela não é. Aliás, por que que eu digo isso? Porque tá tendo todo um hype agora, né? Em volta da questão de ele tratar de uma forma, claro, com outros nomes, né? Com outras, né? Disfarçando a questão Ucrânia e Rússia. Essa questão está no filme, né? Com outros nomes de país e tal. E o Lex Luthor se envolve com essa ideia, sendo uma espécie de Jeff Bezos, uma espécie de Elon Musk e tal. Então existe toda essa Sim. questão política. Então todo mundo falou assim, a política no filme do Superman, tal. Cara, eu acho que essa suposta política que tá ali, ela tá ali, mas tá até a esquina, né? Não é uma coisa assim, ah, meu Deus, como tem política nesse filme. E ela não tem, na verdade, ela não tem tanta serventia pro roteiro assim. Não. Porque, ok, o Superman vai lá e o Lex Luthor tem essa questão, mas assim, se não te fosse isso, o filme funcionaria normalmente, assim, não precisaria desse conflito. Mas vamos lá, né, gente? Star Wars é um filme que tem narrativa política, Harry Potter tem narrativa política. Se a gente pensar, Qualquer qualquer filme filme desses tem política. narrativa. Qualquer filme é político, filmes são políticos. É. Então é muito pequeno as pessoas pensarem. E como se eles tivessem descoberto agora que o Superman não é um estadunidense, nascido e criado no Arizona. É, mais ou menos isso, né? Mas é isso, eu também, eu achei assim que foi só até a esquina essa questão, né? Tá, mas tudo bem, eu sei que flerta com questão da imigração e tal. Acho importante, acho legal colocar isso em pauta e tal, mas também a gente já percebe uma espécie de ressaca, né? Dessas grandes empresas, dessa coisa de esse medo de ser taxado como cultura woke, né? Nossa, como os caras encheram o saco com o negócio de acusar os filmes de cultura woke, né? Por simplesmente tentar colocar algumas pautas contemporâneas. Então, assim, não acho que o James Gunn seja um cara que tenha medo de inserir esse tipo de pauta, né? Mas a gente já percebe que talvez ele tenha sido podado de algumas formas. Mas, assim, é interessante como a gente teve a mesma percepção, né, Bruno? Acho que deve ser uma questão de realmente de críticos de cinema que estão todo dia. Porque, por exemplo, eu sei que tu é muito mais afeita a quadrinhos do que eu, mas tu também é muito mais afeita a cinema do que quadrinhos, né? Não tô errado. Sim. É, pois é. Os críticos de cinema meio que estão entrando num consenso, né? Uma coisa meio assim, se gosta, gosta pouco, e se não gosta, não odeia tanto, né? Mas o pessoal que gosta de quadrinhos realmente mergulhou e tá amando isso demais. Realmente parece um filme que é só quadrinhos, como tu disse, né? É um filme que deixa de lado se vai ter que ser um espetáculo audiovisual e tal. Até porque eu vou dizer uma coisa, eu não acho que esse Superman tem as melhores cenas de luta, tem as melhores cenas impositivas. Eu vou te dizer, Eu ia falar sobre isso. às vezes ele se colocando mesmo como Superman, agora uma análise estética masculina. É óbvio que ele é um cara lindo, é óbvio que ele tem um olho azul, é óbvio que ele é um cara forte, musculoso e tal. Agora, ele tomaria um pau do Henry Cavill, né? É claro que a gente sabe que tem muita computação gráfica, principalmente quando ele tá com a Lois Lane, Sim. porque ele
ele fica imenso, assim. Aquela cena que eles estão se beijando e sobem, tipo, voando, ele tá. Os braços dele são muito maiores que o resto do filme inteiro, assim. E ele é quase um cara franzino, se a gente for pensar no Henry É, Cavill. é. Porque. E nenhuma cena de luta, assim, tem uma coreografia memorável. Nenhuma cena de luta, assim, passa e tu pensa, putz, aquela cena, hein? Ele é um. Ele poderia nem lutar, assim, as questões Não, dele quebrando coisas. até aquela hora, Bruno, quando eles caem naquele estádio, que eu não sei qual é o estádio na real. Sim, que daí eu achei que ia ser o Não, grande. é aí que tá. Quando eles caem naquele estádio, que tá no gravador, eu pensei, então, não, agora beleza, área livre. Agora o pau vai pegar. E não pegou, né? Não aconteceu, não saiu muito dali. Dali ele já foi pro espaço, né? Pra tirar aquele negócio lá do pulmão dele. E parece que dura pouquíssimo, assim. As cenas de luta, elas são muito rápidas. Porque a gente estava acostumado. Nossa, no Homem de Ferro versus Capitão América, no Batman versus Superman, são cenas longas, coreografadas, muita questão de efeito visual. Ali não. Era uma coisa. E é muito louco, porque tem uns erros de continuidade nesse filme, que de uma cena para outra as coisas acontecem, fica assim, putz, não prestaram atenção, cortaram coisa demais. Porque ele tem uns errinhos de continuidade que grudaram assim, que ficam muito óbvios. Sim. E também, né, aquela questão, quando eles põem ele com a Kryptonita, daí tu olha, tem o bebê do cara na frente, tu pensa, tá, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu sei que quando a gente começa a olhar muito filme, a gente vira crítica de cinema, tudo vira meio previsível. É difícil surpreender a gente. Sim. Mas uma surpresa não precisa ser uma surpresa, pode ser uma coisinha bem feita, assim. Ele tem muitas cenas que são tão óbvias, mas tão óbvias que É. não. Até que não olha filme, sabe que Eu, isso vai acontecer. Tu falou do bebê, o bebê não me incomodou tanto, tá? Eu achei até legal, assim, a questão do bebê. A gente vê que o James Gunn, ele Mas é que foi tem. na hora, podia ser umas duas para É, lado, assim. ele tem uma. O James Gunn não adianta, né? Ele ama coisas fofinhas, né? Por isso que ele gosta do Rocket, gostava do Baby Groot e tal. Ele gosta de coisas fofinhas. E dentro disso tá o Cripto. Crypto. Pois é, te incomodou o Crypto? Porque o Crypto, em especial, eu achei que ia me incomodar mais. Mas não me incomodou justamente porque ele é um cachorro. Ele não é um super-herói. Olha, eu vou te dizer, eu não me lembro dele ter ajudado ele em algum momento. Ele quase só atrapalha, né? A não ser aquele momento que ele pega as bolinhas lá das lutas que o Lex Luthor usa pra copiar, né, os golpes do Os Superman. drones, né? É, mas ele é um cachorro, né? Não, eu gostei do cripto. Eu acho que daí foi a cota Baby Groot do James Gunn. E tem uma outra coisa também, o Krypto não me incomodou, mas sobre aquela coisa do Superman bonzinho, e eu lembrei disso porque a gente falou de coisas fofinhas, é que assim, cara, a gente já entendeu que ele é bonzinho, quer salvar todo mundo, e ele vai fazer de tudo para que o monstro gigantesco não caia em cima dos prédios, porque ele não quer que aconteça o que aconteceu em Um Homem de Aço, né? Que Metrópolis foi totalmente ao chão na guerra com os Zod. Mas precisava salvar o esquilo? Então, tem várias coisas que são assim. Tá, mas ele, nossa, ele é o cara mais legal do universo, hein, gente? Fica nessa coisa assim. E é muito louco, porque esse filme a gente vê muito Superman e pouco Clark Kent. Pouquíssimo Clark Kent. E tem umas coisas muito idiotas, assim, porque, tipo, tá, o cara não tá indo trabalhar faz 3 dias. E na primeira cena reclamam que ele tá atrasado. Mas ele não aparece no trabalho nunca mais e ninguém fala nada. Ninguém diz nada, né? Ninguém diz E nada, tipo, por que exatamente. reclamou então que ele chegou atrasado? Porque se é um funcionário que não faz diferença nenhuma, tu nem ia reclamar que ele tá atrasado. É verdade, não tem E podiam explicação ter para isso. perguntado. É E daí, verdade. na hora que ele sobe na nave, todos sobem na nave, podiam ter perguntado assim, tá, mas e o Clark? Deixar essa no ar, sabe, pra notar. É uma coisa assim, que parece que o Clark Kent, ele não existe nesse filme. É verdade, A é gente viu o verdade. filme do Superman. É verdade, tu tem toda a razão, tem toda a razão. Agora, para finalizar, Bruna, tu acha que esse filme é uma boa pedra fundamental para o início de um novo universo, embora a gente já vivendo esse mundo de filmes de super-heróis, já estão meio que tem uns que dão muito certo, tem uns que dão muito errado, às vezes a galera simplesmente não quer ir ao cinema. Tu acha que é uma boa pedra fundamental para um universo de James Gunn? Eu acho que sim, eu gosto do James Gunn, eu gosto do que ele faz, eu acho que ele foi muito eficiente no Guardiões da Galáxia. E como a gente falou, como ser mais juvenil, eu acho que pode ser um início de algo
que leve mais jovens, 12, 13, 14 anos, nos cinemas, para começar a gostar, porque a gente tem que começar por algum lugar. E a DC, ela pode ganhar sim, porque ela funciona muito nos Jovens Titãs. Essa galerinha gosta dos Jovens Titãs, talvez migre para o Superman e vá migrando para esses outros. Mas eu acho que daí, se for pedra fundamental, a gente tem que ir por um caminho de uma década, pelo menos, repetindo. E não essa coisa de, sei lá, a gente tem um Batman que é o Ben Affleck, depois a gente tem um Batman que é o Robert Pattinson, e sabe, um filme que é meio policial, meio David Fincher, e daí o outro que é completamente de ação. Parece que essa falta de unidade não deixa a DC alavancar. Com certeza o filme o Batman do Robert Pattinson não tem lugar nesse universo. Isso é fato consumado, não há o que se fazer. Agora, para se despedir, Bruna, onde é que a audiência do Papo de Cinema pode te encontrar teu trabalho, por favor, dá esse serviço pra gente. Então, no site vigianerd.com.br, no Instagram, @vigilianerd, e no meu Instagram, @bru_haas, Haas é Haas. E eu tenho um podcast chamado Semana dos Atrasados, onde eu resumo as notícias da semana para quem não teve tempo de ler nada e faço meus comentários. Então fica a dica aí pra galera também de onde acessar e os conteúdos da Bruna escritos e também um colega aí de podcast. Muito obrigado, Bruna. Vamos te convidar para outros episódios e a nossa audiência agora fica com o Comentando os Comentários. Comentando os comentários aqui no final do podcast Papo de Cinema, e não poderia ser diferente, a gente vai repercutir os comentários da review do Robledo no canal do Papo de Cinema para Superman. Nós tivemos vários comentários, metade das pessoas concordaram com o Robledo, metade delas não concordaram, e eu trago 3 deles aqui para a gente debater um pouquinho. Pincelei lá aleatoriamente. Cauã K1 comentou: muita gente está falando que o filme é medíocre. Eu tava com muito hype, mas acho que é melhor eu esperar que o filme seja ruim, porque assim eu não vou me decepcionar. É uma boa estratégia do Cauã K1. Assim, já vai esperando pior, porque daí depois se ele for uma porcaria mesmo, aí pelo menos tu vai dizer, eu já não esperava que fosse grande coisa mesmo, é capaz até de se gostar um pouco, né, Cauã? E o DJ Wallace Mix colocou: finalmente uma crítica séria. Tava preocupado, achando que somente eu achei que é um filme infantilizado, bobo e sem sentido. Todas as críticas nerdocas. A gente conversou bastante, eu e a Bruna, sobre isso, né? Um filme que tá agradando muito quem é fã de quadrinhos, porque parece realmente muito um filme de quadrinhos. Mas para os amantes mais do cinema, ele parece que deixa a desejar um pouco, né? Então, o DJ Wallace Mix, ele concorda um pouco mais com a review do Robledo, acho que vai concordar um pouco também com o nosso discurso aqui no podcast Papo de Cinema. Então, manda um abraço aí pro DJ Wallace Mix. E o @caótico com 2T colocou assim: crítica simplesmente péssima, tentei assistir até o fim, mas quando ele soltou que o Esquadrão Suicida é um desastre, aí desisti de vez. Claramente esse tipo de filme não é a praia dele e tudo bem, cada um com seus gostos. Mas fazer crítica de algo que não se compreende e de algo que não se gosta, aí sim é o verdadeiro desastre. Mas algo que não se gosta e algo que não se compreende são coisas diferentes, né, Caótico? Porque não se compreender, daí beleza, aí a gente não faz. Mas não gostar, a gente fala do que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Eu até comentei nesse podcast que o cinema não tá aí para atender as nossas expectativas, né? Eu achei muito estranha, né? Eu fui muito estranho a essa nova adaptação do Superman, embora eu ache que funcione, né? Eu acho que ela tem a sua mensagem, eu acho que ela funciona de alguma forma, embora seja muito diferente, ela não seja muito indiferente. Mas, ou seja, é diferente de se compreender e não se gostar. O Robledo não gosta dessa nova adaptação, não quer dizer que ele não compreenda sobre o assunto. Até porque já viu todos os filmes possíveis do Superman, todas as adaptações possíveis, né? Mas eu concordo. E sobre o Esquadrão Suicida, eu também acho que eu concordo contigo, não acho que seja um desastre, como o Robledo falou, mas também não é aquela coisa memorável, né? Que nem quem hoje em dia fala do Esquadrão Suicida do James Gunn, se não é pra falar, sei lá, do Pacificador. Ninguém mais fala nada, né? O pessoal já até esqueceu que a Margot Robbie era a Arlequina, né? Hoje a Margot Robbie é a Barbie. Tá certo, pessoal? Esse foi o podcast Papo de Cinema sobre Superman. Assine o canal de transmissão do podcast Papo de Cinema para não perder
Nada, tudo na palma da sua mão. Saiu vídeo novo no canal do YouTube, saiu matéria nova no site papodecinema.com.br, vai estar lá no canal de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp, fazendo barulhinho de notificação para você. Tá certo? Um beijo e até o próximo podcast Papo de Cinema.